Bom dia, quarto ano. Vamos lá, né, para mais uma aula, né? A aula de hoje é História e Matemática, tá certo? Então, tirem o livro de História e abram na página 37, né? A aula de hoje é falando sobre as capitanias hereditárias, né? O que é isso, capitanias hereditárias? É cada pedacinho de terra que foi dividido, né? Foram divididas em 15 capitanias, tá? Então, a gente vai entender melhor isso aí a partir desse texto. Então vamos lá. Capitanias hereditárias. Devido à pirataria de outras nações europeias, o rei de Portugal ele precisava ocupar e colonizar o Brasil, mas isso custava muito caro. Portugal não tinha recursos, então criou-se um sistema de colonização que não o obrigasse a gastar muito dinheiro. Dom João III, no ano de 1534, ele decidiu adotar o regime de capitanias hereditárias. Dividiu o Brasil em 15 lotes, doados a 12 donatários escolhidos entre pessoas importantes, que eram os militares, fidalgos ou os funcionários da administração colonial, que se encarregariam de garantir a posse das terras e explorá-las, pagando a Portugal parte dos lucros obtidos. Então, como na época eles não tinham muito dinheiro, então eles resolveram fazer isso, né? Dar a essas pessoas, né? Que eles consideravam importantes, né? Que eram os militares, os funcionários da administração colonial, cada um recebeu uma parte de terra para explorar, né? E também o dinheiro que eles ganhavam dessas terras, eles tinham que pagar uma parte desses lucros obtidos para o rei de Portugal, tá? Então foram divididos em 15 lotes. Esses lotes eles deram nomes de capitanias, né? Aí aqui nós temos os nomes dos lotes que cada um deu, né? Aqui nós temos Maranhão, João de Barros e Alves da Cunha. Ele ficou com o segundo cunhão. No Maranhão também, o Fernando Álvares de Andrade também recebeu esse pedaço de terra, né? Então, aqui tem o nome das terras de que cada um recebeu e o nome das pessoas que receberam essas terras, tá? Então, observe bem os nomes de cada um e aos pedaços de terras que cada um recebeu, né? Tiveram pessoas que receberam um pedacinho pequeno, já tiveram outros que receberam um pedaço maior, né? E aí eles foram administrando melhor essas terras, tá? Com a divisão das terras, o rei de Portugal transferia os gastos com a colonização para os nobres, que exploravam a terra com os recursos próprios, né? Então vamos aí para a página 38. Os 15 lotes de terra eram chamados de capitanias hereditárias, porque tinham caráter vitalício, ou seja, podia passar do pai para o filho mais velho como herança. Foi chamado de capitania hereditária porque essa pessoa que recebeu esse pedaço de terra, quando ele morresse, o filho dele mais velho tomaria de conta dessas terras, né? Foi passando de pai para filho. Porém, o sistema de capitanias hereditárias não deu muito bom resultado. Muitos donatários não se interessaram pelas terras que receberam e outros não tinham recursos suficientes para colonizar suas capitanias, que sofriam ataques dos indígenas e dos franceses. São Vicente prosperou devido à lavoura de cana-de-açúcar e à criação de gado. Pernambuco desenvolveu-se em razão do cultivo da cana-de-açúcar, que encontrou na região boas condições para o seu desenvolvimento. As outras capitanias, entretanto, sofreram por não possuir solo tão fértil. E mais do que as duas que prosperaram com o isolamento em relação à coroa. Devido às condições precárias de meio de transporte da época, essas capitanias ficaram largadas à própria sorte. Para se ter uma ideia, uma viagem da Bahia a Lisboa durava em média 2 meses, tempo longo demais para solicitar qualquer ajuda. Apesar dessas dificuldades, as capitanias lançaram as bases da colonização,
pela formação dos primeiros núcleos de povoamento, como São Vicente em 1532, Olinda em 1537 e Santos em 1545. Além de preservar a posse da terra nas mãos de Portugal e apontar possibilidades de exploração econômica, especialmente na cana-de-açúcar, né? Então, vocês viram aí que no início, né, essas capitanias não deram muito certo, né? Apenas duas conseguiram prosperar, porque em uma elas tinham a cana-de-açúcar, né? E em outra ela desenvolveu, né, o cultivo da criação de gado, né? Por isso que elas prosperaram. As outras não tiveram condições porque na época não existia muitos transportes, né? E para que eles pudessem conseguir a ajuda, essa ajuda ia demorar 2 meses para poder chegar até eles. E por isso eles não conseguiram prosperar, tá certo? Então, vocês vão responder agora a página 38 até a página 40. E logo após, vocês vão assistir a um vídeo sobre divisão, tá? Matemática. Então, prestem bastante atenção, que no vídeo está explicando detalhadamente como é que faz uma conta de divisão, certo? Então, preste bastante atenção, tá certo? Aí depois você vai responder umas divisões no livro de matemática de vocês, tá bom? Então, até amanhã, gente.